Olá a todos! Esse vídeo é para corrigir e comentar a questão desafio. Como vocês podem ver, é uma questão da prova de 2015. Ainda assim, é uma questão bastante contextualizada com o que vem sendo cobrado nas últimas provas. Inclusive, quem acompanhou o último vídeo do canal percebeu na correção da prova de setembro de 2022 que eu comentei uma questão com esse mesmo perfil. A prova de raciocínio analítico ela é basicamente para tratar, para que se estabeleçam suposições e inferências a partir de textos, a partir de premissas, a partir de afirmações. É necessário que o candidato tenha bastante atenção para que não extrapole, as informações do texto ou não traga para para a construção da sua suposição, para a construção da sua inferência, seus conhecimentos, a sua vivência ali fora da prova, fora do texto. Nesse caso, não é diferente. Essa questão trata de aspectos relacionados à pesquisa, lembrando que os aspectos relacionados à pesquisa no contexto da prova de analítico, ele pressupõe que o candidato faça suposições, estabeleça inferências aí a partir de cada elemento da pesquisa, da metodologia, dos objetivos gerais, das conclusões e por aí vai. E é nessa linha que o candidato vai. Nós vamos trabalhar aqui com a questão de número 79. Segue o texto, eu vou ler o texto e vou comentar cada um desses itens. Como vocês podem observar, não é uma questão, onde você vai escolher uma dentre 5 alternativas, que também, apesar de ser uma questão de 2015, é uma estrutura de questão bastante recorrente nas últimas provas, Desde o início da aplicação das provas online, essas questões onde o candidato deve analisar 3 premissas, 4 premissas e identificar quais são verdadeiras ou quais são falsas, de acordo com o enunciado, estão cada vez mais recorrentes. Então, sobre essa circunstância, admite-se como verdadeiras uma ou mais de uma dessas questões. Mas vamos ao texto. A taxa de falência das pequenas empresas é muito alta nos primeiros anos de existência. Uma pesquisa de doutorado buscou levantar as causas dessa taxa, tomando por base o perfil dos gestores e os dados gerenciais e contábeis de 80% das empresas encerradas no ano passado em uma cidade de médio porte de Minas Gerais. Então, sabendo-se apenas dessas informações, são possíveis desfechos ou conclusões dessa pesquisa. Bom, então, dentre as 4 aqui, vamos analisar aquelas que podem indicar uma conclusão, um desfecho para a pesquisa. Aquelas, há outras, é comum que isso aconteça, que podem se relacionar à pesquisa, mas não indicar um desfecho para elas. É importante ficar atento a esse detalhe. Então, vamos lá. A primeira diz o seguinte: foi baixo o percentual de pequenas empresas da cidade que foi contemplada na pesquisa. Então, o que o texto diz? Que 80% das empresas foram encerradas, Mas o que o texto diz, lá no perfil, perfil de gestores e os dados gerenciais e contábeis de 80% das empresas encerradas. O texto não especifica se essas empresas, se esse 80% corresponde às pequenas empresas, Só diz que foram pequenas, que foram empresas, Mais fácil. Fica aí implícita a ideia que o número de encerramentos das médias e grandes empresas tenha sido alto. Então, eu posso entender como um desfecho, eu posso entender como uma conclusão que o percentual de pequenas empresas encerradas foi baixo e o percentual de empresas médias e grandes foi alto. O texto não deixa claro a que corresponde esse 80%, me permitindo aí esse tipo de inferência, Abro um parênteses aqui para a importância da clareza nas informações na hora de produzir a pesquisa, Então, essa está correta, hein? Diz o seguinte: o porte da cidade estava diretamente correlacionado com o número de falências detectado. Bom, essa aqui ela está equivocada, porque é impossível chegar a essa inferência. Ainda assim, olha, todas as minhas construções aqui para validar ou invalidar, como vocês podem observar, estão retomando o texto.
totalmente impossível chegar a essa conclusão, impossível inferir isso, por quê? Eu tinha que ter mais de uma cidade para estabelecer essa relação. E lá no texto fala que essa pesquisa foi feita em uma cidade de médio porte. Eu precisaria de pelo menos 2, 3 para estabelecer essa relação direta ou inversamente proporcional ao porte das cidades, né? Eu trabalhei com uma só, então eu não posso chegar a essa conclusão com uma amostragem tão limitada, né? Então, o item 3 diz o seguinte: as pequenas empresas mineiras foram mal administradas do ponto de vista da aquisição de patrimônio, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma falácia, né? Por quê? Bom, essa pesquisa de que trata o texto, mais uma vez, corresponde a uma cidade de médio porte de Minas Gerais. Não é uma conclusão possível porque a alternativa afirma que as pequenas empresas mineiras foram mal administradas. Ela generaliza, né? Coloca toda a Minas Gerais ali na alternativa, invalidando dessa forma a minha resposta, tornando-a equivocada. A última, número 4. Na cidade em questão, o nível de formação dos gestores era alto, mesmo sendo os índices de falência elevados. Então, a gente pode afirmar que sim, porque um dos aspectos que é analisado, que é estudado, é o perfil dos gestores e dados gerenciais. Dentro de perfil dos gestores, né, é possível aí incluir a escolaridade. Então, essa aqui é um desfecho. Sendo assim, os possíveis desfechos ou conclusões para essa pesquisa estão expressos nos itens 1 e 4. Espero que vocês tenham acertado, né? Curtam o canal e ativem os sininhos que semanalmente teremos questões comentadas aí. Bons estudos para vocês e até a próxima!